subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e você está no canal Rascunho da EBD. Nesta oportunidade estaremos falando sobre o verbo Jesus. Jesus, ou seja, o Filho como verbo, né? A questão do verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós temos algumas curiosidades dentro desse tema, né? Nós temos algumas particularidades desse verbo, né? E que João traz dizendo que é o Logos, né? Nós vamos trabalhar um pouco essa questão para entendermos, para aclarar um pouco o nosso entendimento. Acredito que será de bom alvitre, né? Aprendemos um pouco mais dentro dessa temática, né? A partir desse pressuposto, nós já vamos começar a fazer a tratativa do tema que é de suma importância, né? Deixa eu colocar um pouco mais de luz aqui, visto que está um pouco escuro. Deixa eu colocar um pouco mais de luz. Isso. Baseado nessa questão, nós vamos dar continuidade aqui à nossa aula, né? Nós vamos estar... Essa aula está na lição 6, né? Lição 6, que será ministrada aí no próximo dia 8, né? Próximo dia 8. E nós estaremos falando um pouco sobre esse tema, né? É dia 8 mesmo, 8 de fevereiro. Chegamos já ao final de janeiro, o tempo passou rapidinho. Eu vou usar como fonte também esta obra aqui, esse livro interessantíssimo, de Andreas Christenberg e Scott Zweig. Muito bom. O Pai e o Filho, Pai, Filho e Espírito, a Trindade e o Evangelho de João, não é? Num trimestre passado na faculdade estou estudando sobre literatura cristã e estudei sobre a literatura joanina. Top, muito bom. Um aprendizado assim indescritível. Procurei aprender tudo que eu podia, tudo que eu consegui, né? Eu procurei trabalhar. Vamos lá, vamos para a aula propriamente dita. Então, o verbo se fez carne. Nós temos aí o verbo, temos o Logos, que é a razão e a ordem do universo, né? Nós temos o verbum em latim, Logos é no grego, né? E João conversa também com essa cultura, né? E nós temos o verbum, vem do latim, a força da tradição ocidental, e nós temos o davar, que é hebraico, né? A palavra profética que realiza e cria. E nós temos também o mera. Mera é no aramaico, que é o conceito, né? O conceito-chave dos targums para a manifestação de Deus. Então, não é só o verbo, enfim, essas demais palavras se equivalem, elas se falam, não é? E eu achei por bem trazer aqui para entendermos um pouco mais desta questão, não é? E usei também para isto o dicionário teológico, não é? Do nosso pastor já de saudosa memória, que deixou uma contribuição fundamental e especial para os teólogos brasileiros, obviamente, né? Por aqueles que o lê, pastor Cláudio Honor de Andrade, né? Deixou uma contribuição interessante e esse material aqui ajuda bastante, né? É bem sintetizado, é simples, né? E traz aí um vislumbre interessante quando podemos desfrutar aí do material de tão relevância, né? E assim vai. Nós vamos observar que dentro dessa questão do verbo, não é?
ou do Logos, né, nós vamos encontrar razões sobejas para entendermos muito bem a originalidade desta questão, né? Nós temos importantes conceitos, né, que precisamos dissecar sobre isso, né? Então vamos lá. O comentarista da lição, né, eu usei várias, além da lição, usei outros materiais aqui e que nos embasa dentro desse conceito. João capítulo 1, versículo 1 a 5 e versículo 14 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Tá certo? Aí o texto é o texto base da nossa lição. Nós temos o verbo, tópico de número 1, o verbo como Deus eterno. Tópico de número 2, nós temos o verbo como Criador. E o tópico de número 3, nós temos, deixa eu ver, o verbo como Criador. E o tópico número 3, o verbo como relação, como revelação do Pai, né? Muito interessante, porque quando vamos trabalhar esses conceitos, né, de verbo e etc., principalmente onde vai bastante a língua grega e os demais idiomas, né, os quais a Bíblia foi escrita, nós começamos a entender realmente a proposta do conceito joanino, né? Quando ele trabalha sobre essa questão, ele está trabalhando sobre o verbo eterno. Não era uma criatura, mas eterno, coexistente. Então, João está falando aqui da pré-existência de Jesus, né? Esse material aqui vai trabalhar muito bem essa questão sobre essa temática, né? Também estou usando aqui o velho e bom dicionário da Teologia Sistemática de Charlie Rod. Interessantíssimo esse material. Ele elucida bastante, é um material acadêmico, né, para quem gosta mesmo de se aprofundar, né? Também faço uso, sim, em larga escala do livro de apoio, que também vem trazendo uma somatória interessante. Outro material que estou usando aqui é o Comentário Histórico-Cultural, de Lawrence Richard, né, da CPAD, e assim sucessivamente. Então vamos lá. O verbo, o prólogo de Joanino, ele trabalha 18 versículos iniciais, né, e é chamado de hinos logos. No versículo de abertura, o uso da frase no princípio era o verbo. Essa palavra mesmo que Bereshit, lá do Gênesis, né? Então, esse remete diretamente ao Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Também deu uma consultada no dicionário hebraico para observar essas questões, né, indicando aí que o verbo é como Deus criador. Aqui, o evangelista apresenta o verbo como pré-existente, eterno, coexistencial com o Pai. Então, esta é uma maneira de referir-se ao tributo da eternidade somente Deus possui. O verbo não teve início, não é? Ele sempre existiu. Isto é um atributo exclusivo de Deus. Salmo 90, verso 2, Isaías 43, verso 10, o vocábulo verbo vem logos e vem de lego. Lego é uma expressão grega empregada para palavra, falar, expressar uma opinião. Então, lego é o correto aqui, né? Para os gnósticos, legos ou logos era uma encarnação intermediária, né, entre o Deus Supremo e o mundo material. A associação a Demiurgo, por exemplo, uma divindade inferior responsável pela criação imperfeita e corrupta do cosmo físico, né? Conforme Richard, que é esse material que estamos estudando aqui, conceito, comentário histórico, né?
cultural, ele trabalha isso. Ele diz que no pensamento filosófico grego, logo era uma causa em relação ao princípio relacional, ou mente que regia o universo. No hebraico, o termo aí Mera é utilizado nos Targums, como eu já disse, e faz uma referência à manifestação de Deus com os anjos de Jeová, é a sabedoria de Deus, conforme Provérbios, capítulo número 8, verso 23, quando diz: antes que houvesse tudo, eu sou, eu era seu aluno, eu era seu arquiteto e folgava nas suas delícias, e ali estava eu. Enquanto os gregos pensavam em um princípio impessoal, os gnósticos, nem se intermediário, no ser, aliás, os gnósticos, ele no ser intermediário, João apresenta o Logos, como o próprio Deus eterno, Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, Então a doutrina do Logos, em João, não é dependente dos filósofos, especuladores, especulativos, não tinha conceito especulativo, e nem da doutrina gnóstica, não. Em João, o Logos é Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade, João 10, versículo 30, João 20, versículo 28, e essa designação da indicação de Logos como sendo Cristo, e aparece 3 vezes no texto neotestamentário, João 1 e 1, João 1, versículo 14, 1 João 1 e 1 e Apocalipse 19, 13, William Hendricks, ele trabalha a proposta de que o verbo é a palavra, ou a palavra de Deus. Ela expressa ou reflete a mente de Deus e também revela Deus para os homens. João 1, versículo 18, Mateus, capítulo número 27, e Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Tem um material aqui de João, de Dia Carso, que ele também se aprofunda bastante, esse comentário. Esse comentário, ele se aprofunda bastante dentro desse conceito, de João 1. Está aqui o material, entendeu? De Acarso. Material interessante, recomendo aí para quem gosta de pesquisar, de ir a fundo, que tem esse material em mãos. Esse material é fundamental para quem se propõe a estudar, a teólogo, para não ficar só na superfície, e de vez em quando aparecem uns embates, dentro de os unicistas querem tentar se sobressair num negócio que eles negam o tempo todo, sem nenhuma base, Então, na verdade, tem que ter um material dessa envergadura para poder se achar aqui, tá certo? Aí nós temos, aqui ele também trabalha essa questão do Davaro, seja como fosse, entenda o termo grego, há um pano de fundo mais proponente disponível para fornecido, prontamente, aliás, disponível que o fornecido por Filon, ou as escolas gregas, por exemplo, considerando que João com frequência cita e alude no Antigo Testamento. Esse é o lugar para começar. Lá, a palavra em hebraica dava de Deus estava ligado com a poderosa atividade na criação, a revelação, a libertação. Se é dito que o Senhor fala ao profeta Isaías 7:3, em outro lugar, nós lemos que a palavra do Senhor veio a Isaías, ou seja, mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e a terra. Então, aqui dá-se a ideia de davar, É o mesmo que verbo, que João estava usando, o verbo que ele chama de logos, logo de Filhos, não tem personalidade distinta, mas se tornou dualismo, Então, da mesma forma, em geral, o logos pode se referir ao pensamento interno, daí a razão, ou mesmo até a ciência. Esta é a razão do que alguns defendem a razão como um pessoal, como possível tradução de logos, É claro que vai trabalhar a ideia de altamente logos, que pode se referir à expressão externa, daí a falar, a mensagem, o motivo da palavra, que era, sim, se referia, era considerado por muito mais apropriada, desde que não se refira estritamente ao mero sinal linguístico, E assim sucessivamente. Então, mais uma vez digo, recomendo também esse material, É um material rico, um comentário muito interessante,
eu gosto sempre de ministrar na igreja onde eu estou pastor, dentro dos conceitos que a palavra nos aponta, né? Eu gosto de trabalhar os livros da Bíblia, né? Ensinando os livros da Bíblia, o que diz cada livro, tá? Nas suas especificidades, na sua época, no seu tempo, e assim sucessivamente, tá? E é assim que vamos norteando e aprendendo da palavra sacrossanta de Jesus. Glória a Deus, né? Dando sequência aqui, dentro da nossa lição, eu estou estudando, trabalhando com vocês a lição, né? Voltando aqui, quando o Hendricks fala sobre o verbo, Cristo, o verbo, né? Que significa aí todas as leis pelas quais o mundo é uma ordem e não um caos. Essa é a expressão da mente do Filho. O Filho é o princípio e o fim da criação, certo? Então esse texto, dentro da literatura paulina, reforça a pré-existência e a sustentação do cosmos pelo Filho. Aí o verbo como pessoa distinta, como observado em João, o Logos como pré-existente, ativo na criação, totalmente divino, não é? Totalmente divino, na frase estava com Deus, né? No grego aí em prostoteon, destaca tanto a distinção de pessoas quanto a terceira e íntima comunhão com Deus, quanto a eterna, aliás, a eterna e íntima comunhão com Deus, né? Dentro da Trindade, né? Nós temos aí também a preposição pros, que é com, expressa aí face a face, é uma conveniência pessoal contínua, sustentando a ideia de que o Logos tem identidade distinta, enquanto permanece na unidade com Deus Pai. Esse com não é temporal, mas relacional e eterno. Então, William Hendricks enfatiza ainda que o Logos existe desde toda a eternidade como uma pessoa distinta e estava gozando da comunhão amorosa com o Pai. O proverbista fez essa citação no capítulo 8, verso 22, 23, né? O William Bracay também, ele vai ratificar essa questão. Sempre existiu a relação mais íntima e mais próxima entre o Verbo e Deus, certo? Então Jesus sempre esteve com Deus, sempre estava em Deus, sempre estava com Deus. Então Jesus também mantém a relação tão íntima com Deus que Deus não tem segredo para ele. Ou seja, assim a expressão o verbo estava com Deus, não é? No capítulo 1, verso 1, a parte B ensina que o verbo não é parte do mundo que começou a existir. Não, o verbo é parte da eternidade, certo? Então estava com Deus antes do tempo e antes do princípio do mundo. Desse modo, se o verbo estava com Deus, né, antes de tudo o que começasse, né, então o tempo, se o verbo de Deus é parte do esquema eterno das coisas, quer dizer que Deus sempre foi como Jesus, né? E essa doutrina refuta as visões heréticas tais como modalismo, unicismo sabelianista, né? E assim sucessivamente. Então refuta de forma veemente e cai por terra todo o conceito destas criaturas que vêm tentando deturpar a palavra de Deus, né? Podemos observar isso dentro dos comentários de William Barclay e William Hendricks, essas duas sumidades, né, dentro dos comentários joaninos, onde eles trabalharam, né? Nós podemos ver também, portanto, o uso de protodeon sustenta a doutrina trinitária clássica. O verbo é uma pessoa distinta, não apenas uma manifestação transitória. Essa distinção não implica em separação, mas reflete a comunhão eterna que veio no seio divino. Então, o verbo não é uma força, não é mera ideia divina, né? Como pensavam-se os gregos. Ele é plenamente pessoal. Então, apesar de o verbo ser Deus, o verbo estava com Deus, né? Então, mostrando que tanto a distinção das pessoas quanto a unidade é essencial para o Pai e o Filho, certo? Aí o verbo é a mesma essência do Pai. Na sequência do texto, João revela o verbo era Deus, ou seja, no grego, a ordem normal aqui seria logos entos,
em Theos, ou seja, ho logos em Theos, ou seja, o verbo era Deus, porém, João usa Theos em ho logos, né? Ou seja, o escritor faz o uso dessa construção por razões trinitárias e teológicas. Então, ele faz a posição de Theos, Deus, antes do verbo. Então, João dá ênfase à natureza divina do verbo. E esse enunciado aí ratifica aí a deidade do verbo eterno. Assim como Deus é eterno, o verbo é também eterno. Então, reafirma a plena divindade do Filho e não meramente um ser criado, né? Ou intermediário, mas o verdadeiro Deus, não obstante com a palavra grega Theos aparece sem artigo definido, ron, né? O artigo definido é ron, aqui no grego. Isso tem gerado discussão exegética acerca do logos. No entanto, na estrutura grega, a ausência do artigo não implica indefinição ou inferioridade. Não implica, certo? Isso é bom notar. Então, a omissão do artigo não significa um Deus, como sustenta as tradições heréticas, mas um indicativo da natureza do verbo. Esclarece que o verbo compartilha da mesma essência divina. Assim, a interpretação correta indica que o verbo era Deus, em essência e natureza. Portanto, a essência do artigo Theos não significa que o Logos fosse um Deus um Deus qualquer, mas que o Logos possuía a mesma substância divina, né? Ou seja, no grego é homoousios, né? E assim sucessivamente, entendeu? E isso é muito bom, porque nessa gramática de Matthew Julian, o manual de gramática do Novo Testamento grego, nós vamos encontrar toda essa demanda linguística, né? E o pai, por exemplo, quando vamos terminar aqui, fechar, nós vamos ver que o texto paulino reforça a pré-existência, como eu já disse, né? E também o Logos possuía a mesma substância divina, homoousios, do Pai, isto é, Deus em sua totalidade. Em vista disso, João apresenta o Logos como eterno, distinto do Pai, consubstancial do Pai, né? E só no versículo 1 ele faz tudo isso. Na parte A do texto, ele é eterno, na parte B, ele é consubstancial, distinto, aliás, e na parte C ele é consubstancial. Então essa tríplice formulação expressa de modo conciso as verdades fundamentais da doutrina da Trindade, da unidade na essência distinta e a distinção de pessoas e igualdade. Dentro do meu rascunho aqui proposto, né, com as fontes e algumas outras que também usei, certo? Então, o verbo como criador, é o agente da criação, o Evangelho de João também apresenta, né? Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, verso 3. Essa expressão todas as coisas, que é panta, no grego, refere-se ao universo, à sua totalidade, tanto visíveis como invisíveis, né? Então, a construção verbal que foram feitas, que é ginomai, usado no aoristo, indica que o evento da consumado, a criação de ex nihilo, não é? É um ato divino e não contínuo, né? É um ato divino. Então, por meio dele, ou seja, de a atou, ou seja, revela a mediação ativa do verbo criar. Ou seja, ele é o agente em cooperação com o Pai. O verbo estava dividido em duas cláusulas. João utiliza na construção enfática, típico da leitura judaica, por exemplo, onde a antítese afirmava a negativa para excluir qualquer possibilidade de que algo tenha existido independentemente do verbo. A primeira cláusula afirma positiva. Todas as coisas foram feitas por ele, isto é, o verbo é agente criador. E a segunda afirmação é negativa. E sem ele nada que foi feito se fez, que reforça a exclusividade, a totalidade da ação criadora do verbo. Assim, o texto ratifica a divindade do verbo, sua pré-existência absoluta. Então, essa informação remete também a Gênesis de novo, né? A Escritura declara que a criação é uma prerrogativa exclusivamente divina de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Bereshit bara Elohim et Hashamai, né?
Então, o verbo criou traduz o verbo hebraico bara, né? Termo reservado à atividade criadora de Deus, certo? Então, nunca usado para atividade humana, significa que o universo foi criado por Deus a partir do nada. Do latim, isso quer dizer ex nihilo, né? Então, a doutrina de Deus como Criador possui um eco no Antigo Testamento. Pela palavra do Senhor foram feitas todas as coisas. Ele falou e tudo se fez. Eu fiz a terra, criei nela o homem. Isaías 45, 12. Então, o texto joanino, ele também está em harmonia com as passagens do Novo Testamento, que atribui a criação, a obra da criação a Cristo. Ele é o organizador, sustentador e o fim. Essa palavra aqui é telos, né? Fim da criação. Ou seja, Cristo não é uma criatura, mas o Criador eterno. O Filho é o mediador entre a revelação da criação, não é? A adoração no céu é baseada na obra criadora de Deus. Então, o mesmo atributo que João aplica ao verbo, esses textos também tem, dentre outros, evidencia que a palavra de Deus é o meio criador, conceito que João associa diretamente à pessoa do verbo, ou seja, o Logos, certo? Então, Jesus também é a fonte da vida. Nesta vida estava, e nele estava a vida, ou seja, capítulo 1, versículo 4, refere-se diretamente ao Logos, o verbo eterno. Percebe-se que no texto não diz por meio dele, não, mas nele estava a vida. Essa cláusula, nela estava a vida, aponta para a aceidade divina, ou seja, uma das doutrinas centrais da teologia cristã mais alta possível, né? Então, isto é, Cristo possui a vida em si mesmo, a aceidade divina. Ele não depende de ninguém ou de nada para viver. Significa que, desde a eternidade, ao longo de toda a antiga dispensação, a vida sempre existiu e residiu no verbo. A Bíblia sempre residiu no verbo. Essa declaração indica que a vida não vem de fora, ela está no verbo por sua natureza, reafirmando a pré-existência de Cristo e sua divindade, da mesma essência do Pai. Então, esse anunciado revela que o verbo é a fonte absoluta e originária, aliás, de toda a vida. Portanto, tanto física quanto espiritual, eterna e imortal. Então, João 3,36, 1 João capítulo 5, versículo número 11 e 12, confirma a unidade entre o Pai e o Filho. Portanto, para a doutrina da Trindade consubstancial, assim sendo, o verbo é aquele a quem reside a vida, né? E a causa de toda existência, né? E assim sucessivamente. Nós vamos observar que a palavra divina, como o Pai, tem em si mesmo a vida incriada, ou seja, a fonte da vida eterna. Essa vida revelou a pessoa e a natureza de Deus para todas as pessoas. Gênesis mostra que a vida humana foi soprada por Deus, né? Então essa vida, ela emana diretamente do Pai das luzes, né? De Deus, propriamente dito, né? Então observe que a luz, a Bíblia diz que ele era a luz dos homens. Então o texto indica que a vida era a luz dos homens, a luz resplandece as trevas e as trevas não compreenderam. Então a metáfora da luz recorre às Escrituras, simbolizando o caráter de Deus, porque nele ele vai trabalhar essa ideia, porque nele não há trevas alguma. A luz também representa, desde o Antigo Testamento, a presença e a atuação salvível de Deus no primeiro dia da criação, como símbolo da ordem e vida. Deus disse, haja luz, e houve luz. O Messias anunciado como grande luz, né? Que brilha para que habitasse na sombra da morte, né? Então, em João, Jesus declara, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nesse contexto, ele não apenas possui, né? Ele é a própria luz. Desse modo, a expressão joanina, a vida era a luz dos homens, não apresenta Jesus como uma luz, mas como a luz verdadeira que veio ao mundo. Segundo o Vicente, né?
O comentarista expressa a luz verdadeira, denota a realização da ideia divina original da luz, a luz arquétipa, né? Luz arquetípica, né? Jesus é a fonte da iluminação moral e espiritual da vida humana. O comentarista também F.F. Bruce ratifica também que a iluminação que o evangelista tem em mente é a principal e espiritual que dissipa as trevas do pecado e da descrença, né? Glória a Deus. Então nós temos aí os fundamentos da Bíblia NAA, que é traduzido de diferentes formas. Não compreenderam na ARC, a atualizada revista corrigida, não derrotaram, né? A NVI, não aprenderam, a BJ, não reverteram, né? Isso porque o verbo grego catalambano significa aí compreender, como também dominar e apoderar-se, né? É isso que tem no texto. Então, o verbo como revelação, a encarnação do verbo, João apresenta isso, né? No versículo 14, ele declara: "E o verbo se fez carne", e combate a heresia do docetismo, uma forma incipiente do gnosticismo que negava a verdade, a verdadeira humanidade de Cristo, e os docetas, né, que acreditavam que Jesus apenas parecia um ser humano, mas não possuía o corpo real. Contra isso, João afirma que o verbo se fez carne. Não diz apenas que o verbo se fez homem, mas a carne, ou seja, tornou-se verdadeiramente humano, um corpo físico, emocional e espiritual. Então essa afirmação ressalta a totalidade da natureza humana assumido pelo Filho e marca o ponto culminante da revelação divina, né? Observemos aí os comentários de Lewis Sperry Chafe, né? E também do comentário de F.F. Bruce, de Yohanan, ou de João, na página 41. Nós vamos achar essas afirmações, essas bases, né? E assim vai. Depois ele trabalha a plenitude da graça e da verdade. João é testemunha ocular, ele faz revelação singular. O verbo que é Deus, ele encarnou-se plenamente. E a encarnação revela a glória no gênero do Pai, cheio de graça e de verdade. Na Septuaginta, nós temos o grego doxa, né? Que é glória, traduz do hebraico kavod, né? E muitas vezes associado também a Shekinah, é a presença visível da glória de Deus entre o seu povo. Contudo, na antiga aliança, essa glória era limitada, temporal e mediada para os símbolos do tabernáculo, como no tabernáculo, por exemplo, em contraste com João, afirma que a pessoa de Jesus, essa glória é plena, pessoal e permanente, né? Então, Cristo é o revelador de Deus invisível. No prólogo, João diz: "Ninguém viu a Deus, senão o unigênito do Pai, junto com o Pai, a quem ele revelou." Aqui o apóstolo enfatiza que Deus é invisível e inacessível, não é? A primeira afirmação, ninguém jamais viu a Deus, é o eco do Antigo Testamento, né? Onde a santidade transcendia de Deus e tornava-se impossível a humanidade vê-lo em sua essência, né? A teologia judaica estabelece que Deus habita na luz inacessível e que o ser humano, por si só, não pode contemplar sua glória total e viver, conforme Êxodo 30, versículo de número 20. No entanto, o verbo revelou de forma plena, perfeita, o Deus unigênito quebrou a barreira que tornava impossível os seres humanos ver a Deus, e tornou conhecido. Essa expressão Deus é unigênito, Deus unigênito é monogênes, né? Monogênes theos, que significa literalmente Deus o único gerado. Refere-se a Cristo, filho da mesma substância, né? Homoóseo, né? Do Pai, né? E assim sucessivamente, o único em sua categoria. Conforme o comentarista Borges, somente ele podia verdadeiramente trazer a notícia de Deus, porque ele é esse único ser sem igual. Que Deus em Cristo nos abençoe. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, onde estaremos estudando sobre a obra do Filho, né? Que foi que Jesus fez por nós. Forte abraço a todos e até a próxima.